Hoje eu vou contar pra vocês crimes que nunca foram solucionados. Agradeço a todos que me seguem e curtem meus vídeos. Obrigada. Então deixe o seu like pra me ajudar e ficarei muito agradecida. O falecimento de William Desmond Taylor. William Desmond Taylor era um renomado diretor de cinema de Hollywood que teve seu sucesso interrompido após ser falecido dentro de sua própria casa. A polícia encontrou o corpo de William com balas nas costas. Isso foi tudo que encontraram. Ao chegar na cena do crime, a polícia se deparou com executivos mexendo nos objetos que pudessem ser suspeitos. Dentre os itens apreendidos, encontraram roupas íntimas da até então namorada do diretor. Mas também identificaram fotos de atrizes nuas no local. Diversas celebridades da década de 20 foram chamadas para depor, mas a polícia não teve sucesso em nenhum dos depoimentos. Apesar de existirem suspeitos, não foi encontrado o autor do crime. Desaparecimento de Michelle Rockefeller. Michelle Clark Rockefeller fazia parte da família Rockefeller, considerada uma das mais poderosas de toda a história dos Estados Unidos. Diferente de pai e avô, que eram envolvidos com grandes negócios, o jovem optou por trabalhos humanitários. Em uma de suas expedições, Michelle presenciou o naufrágio do barco que usava como base. Michelle e o antropólogo René Watson ficaram esperando por socorro. No entanto, Rockefeller cansou de aguardar e decidiu nadar até a costa. Desde então, nunca mais foi visto e a equipe nunca encontrou o seu corpo. As teses que mais faziam sentido na época eram a de que ele teria se afogado ou sido atacado por tubarões. Desaparecimento de mulheres. Entre os anos de 1969 e 2011, 18 mulheres simplesmente desapareceram em uma rodovia na Colômbia Britânica, no Canadá. Após desapareceram, os policiais investigaram o caso e encontraram os seus corpos em um trecho da estrada. Devido aos falecimentos, os moradores locais deram o nome do local de Rodovia das Lágrimas. A equipe de busca formada na época constatou a ligação entre os 18 homicídios. Outros desaparecimentos de mulheres aconteceram após as investigações. Os ativistas da região declararam que já somam quase 50 desaparecimentos e que a maioria deles não foram resolvidos. Falecimento de Mary Weiser. A morte de Mary Weiser é um dos casos mais bizarros da história. Mary Weiser ficou conhecida como Cinder Woman, algo como Mulher das Cinzas, em português. A proprietária do imóvel que a senhora morava foi até o apartamento para entregar algumas correspondências. No entanto, ao tocar na fechadura da porta, sentiu que ela estava extremamente quente. Foi quando a mulher decidiu ligar para a polícia. Quando os policiais entraram no apartamento, se depararam com as cinzas do corpo de Mary Weiser. O que deixou todos impressionados é que apenas o corpo da senhora tinha pegado fogo. O apartamento em si estava intacto e sem sinais de fogo. As pernas foram as únicas partes do corpo que não tinham virado cinzas. Ataque de antrax. Se você achou que o único ataque que os Estados Unidos sofreu foi as Torres Gêmeas, está enganado. Uma semana depois do ataque terrorista, o país enfrentou outra investida. Uma bactéria altamente tóxica chamada antrax começou a ser enviada em envelopes para as emissoras de TV e jornais. As cartas eram cheias de um pó branco, o qual a inalação tinha o poder de matar. Os envelopes eram enviados em anonimato e faleciam os curiosos que abriam. O ataque de antrax fez 5 vítimas. A única pista que os policiais tinham era o selo postal que estava na carta. Era o selo de Trenton, capital de Nova Jersey, estado próximo de Nova York. Falecimento de Kalik Sari. Em 1953, uma adolescente de 17 anos chamada Kalik Sari foi encontrada morta em um terreno baldio na Finlândia. A garota estava voltando para casa de bicicleta após ter participado de uma reunião de orações da igreja. Os relatos de testemunhas foram de que a menina foi atacada por uma pessoa que não conseguiram identificar. Entre os suspeitos do homicídio está um padre da paróquia local. De acordo com depoimentos, o líder religioso teria passado um longo tempo internado em um hospício. Apesar da suspeita, nada foi provado. Provavelmente, o responsável pela morte de Sari ainda está solto por aí. O crime foi um verdadeiro mistério na época. Falecimentos em Hinterkaifeck. Uma história que parece com as dos filmes de terror
É o caso da fazenda de Hinterkaifeck. Empregadas que trabalhavam na casa da família Gruber chegaram a dizer que ouviam barulhos no sótão e que movimentações estranhas aconteciam por lá. Um dia, o Sr. Gruber encontrou um jornal na frente de sua residência, porém ninguém tinha pedido a entrega. Além disso, o homem viu pegadas na neve aos redores da casa, bem como percebeu que a fechadura da sala de maquinários estava quebrada. Os filhos do senhor e senhora também avistaram um homem de bigode próximo da residência, que frequentemente parava para os observar. Um tempo depois, os corpos de todos os membros da família foram encontrados. A polícia achou sinais de golpes na cabeça. Especula-se que a família foi achada morta 4 dias depois do crime. Aconteceram diversas investigações, mas nenhuma obteve sucesso. Até hoje ninguém sabe quem matou os Gruber. Assassinato de McAlory. E outro crime não solucionado foi o assassinato de Ken Rex McAlory. Alguns dizem que foi porque poderia ter sido qualquer pessoa da cidade que o matou. E outros acreditam que a polícia não tinha um interesse em resolver o caso. Acontece que McAlory era o valentão da cidade de Smithmore, em Mazewa, nos Estados Unidos. Na ficha do valentão tinha crimes como estupro e abuso sexual, dentre outras atrocidades. McAlory respondeu 21 processos, mas todas as vezes escapou da condenação. A única vez que foi preso foi por ferir gravemente um senhor de 70 anos, dono de uma mercearia local. Ainda assim, conseguiu sair da cadeia após o pagamento da fiança. Um certo dia, enquanto estava em sua caminhonete com a esposa, McAlory foi alvo de tiros de 2 armas diferentes. No local havia uma multidão de 46 pessoas, o que dificultou a identificação do responsável. Nenhuma das pessoas que estavam presentes foram acusadas e o caso foi arquivado.